boa noite. Estou muito satisfeita de estar aqui hoje e merece também um sonho. E para mim também é um sonho, quando eu vejo mais uma ONG com gente capacitada se dispondo a investir na educação sexual. Isso era um sonho há 30 anos atrás, né? Hoje é uma super realidade, ainda muito longe de ser o que nós gostaríamos de ter essa realidade implantada no nosso país. E nós já tivemos muito retrocesso. O próprio Marcos Silveira aqui já conseguiu implantar em algumas escolas públicas. Nós em São Paulo, na gestão do PT, implantamos também 2/3 das escolas públicas. E depois muda-se o governo e todo esse investimento no professor vai por água abaixo. E é uma pena, porque ficam os professores com essa capacitação sem possibilidade nem de usar os alunos e muito menos de multiplicar o que acumularam, né? A questão da orientação sexual na escola, e aí não já defini por que a gente chama educação ou orientação, né? É que a educação sexual, mas nós entendemos como é aprendizagem que a gente faz a vida inteira, né? E através de gestos, conscientes e inconscientes dos pais, a fala também, a postura. É um aprendizado e que faz que a pessoa mude no decorrer da vida. Ninguém pensa que hoje sobre o sexo, vamos pensar 10 anos atrás, e não vai pensar daqui 20 do mesmo jeito, né? Eu tive essa experiência na minha própria família, quando eu casei, a minha sogra, que era muito religiosa, tinha 11 filhos, não recebia pessoas hospitais em casa, porque a igreja não permitia. Isso faz 35 anos, 38 anos, né? E a igreja não permitia. E depois o irmão dela se separou, e depois dos 11 filhos, 8 se separaram. E aí o que você faz com a vida, né? Se você não recebe seus próprios filhos em casa, você revê os seus valores. E assim vai, né? A gente muda. E isso é educação sexual, que vai transformando as pessoas, os seus valores. A orientação sexual, ela é uma intervenção, né? E é muito mais direta, ela ocorre num espaço que deve ser escola de preferência, tem objetivos claros, que é a informação, né? A erradicação de preconceitos e trabalhar com os tabus, né? Que as crianças chegam a essa informação muito grande, e os conflitos, principalmente, e os medos. Hoje a gente tem pesquisas mostrando que 98% dos adolescentes sabem, por exemplo, que é AIDS, nem 4% usam preservativo. Então a informação não muda comportamento. Só que ontem eu tive acesso a uma pesquisa que eu achei muito interessante. É uma pesquisa pequena, com 100 pessoas só, mas que bate com a experiência de outros trabalhadores dessa área, que mostra que a informação sobre AIDS chega a 98%, é muito rápido. Não é que adiante alguma coisa, porque a todo mundo previne, mas tem a informação. Em relação à gravidez, a informação desce para 40%, principalmente nas classes mais carentes, que tem a informação sobre AIDS. Então você pode fazer uma relação entre o que foram campanhas maciças de combate à AIDS, muito inadequadas, por sinal, mas que tiveram impacto de alguma forma que informaram. E em relação à gravidez, não existe isso, aliás, existe o contrário, porque existe a televisão inteira, todo o tempo mostrando as pessoas transando, sem usar preservativo, e que é fantástico, ninguém engravida, ninguém pega AIDS. Então é uma informação contrária ao consenso, e que está sendo absorvida pela juventude. Hoje, o jovem realmente vive uma situação, que eu diria, eu chamaria uma situação até de sanduíche, né? Porque de um lado nós temos a escola, quer dizer, primeiro vamos fazer do lado de cá. Do lado de cá nós temos a igreja, primeiro, que diz não pode, é feio, é pecado, e não tem um diálogo, não precisa de reflexão, é ou não, simplesmente. Do lado da igreja, a gente tem a família, que é mais ou menos semelhante. Quando os pais têm coragem para falar, é para dizer, se você engravidar, o teu pai te mata, hein? Ou se você engravidar uma menina, a gente não tem nada com isso, o problema é seu. Então não é que tenha diálogo também, tem um monólogo, uma ameaça, não tem uma conversa. Do lado de cá, a situação é tão ruim quanto, porque enquanto do lado de cá é não, do lado de cá é sim, mas também sem diálogo. Então você liga a televisão, é como eu disse, todo mundo transando e nada acontece de ruim, consequência não tem. Aliás, geralmente é consequência de Cinderela. E
E tem o coleguinha, e o coleguinha que diz: você é a única vítima da classe. Ou está todo mundo falando que você é o único que não teve uma mulher até agora, está todo mundo comentando. Então a pressão desse lado também é enorme. E o adolescente fica no meio do sim e do não, sem um espaço para poder fazer uma reflexão, e aí ele atua, e quer, ele vai. E ele põe todo esse conflito que ele não tem estrutura emocional nem psíquica para aguentar, ele põe na gaveta. E aí depois, quando engravida com 14 anos, você pergunta, a adolescente fala: bem, aconteceu como? Sim, mas que a gente foi para Santos, mas foi aonde? Está no apartamento vazio do meu tio. Você não imaginou que pudesse acontecer? Aí você investiu um pouquinho, sabia que ia acontecer, mas não pode saber. Porque se souber, tem que tomar uma providência quanto à anticoncepção, ou assumir que vai desagradar o lado de cá, e não tem condição. Então é uma negação da situação e deixa acontecer. Quando você introduz a orientação sexual na escola, semanal, isso passa a ser muito mais difícil, porque é obrigado durante aquela hora a fazer uma reflexão. E não é uma reflexão que o professor vai induzir para não transar. Isso não adianta nada. É o aluno que vai chegar a essa conclusão. Por exemplo, nessa questão da primeira relação sexual, só para dar um exemplo, né? Você não vai dizer que pode transar ou que não pode transar. Primeiro, o professor não pode dizer isso, porque cada família tem um valor, e na hora que você colocar o seu valor, você vai estar dando uma coisa pessoal sua que não é melhor nem pior do que o do outro. Então você não pode colocar uma posição frente a valores, né? O único valor que o professor de orientação sexual pode colocar é o valor inerente à democracia, uma sociedade democrática, que é o respeito ao outro, a si próprio, e acaba aí. Né? E aí fazer uma discussão, ser um catalisador da discussão, para que os jovens possam aprender, inclusive, a conviver na pluralidade, a respeitar o outro que pensa diferente do que eu penso. E a maioria quer pensar que a informação, a família pensa de um jeito, mas ele já ouviu coisas diferentes. Então, essa possibilidade de diálogo na sala de aula é muito importante. Há 20 anos atrás se dizia: mas não tem que ter um horário especial. Coloca na aula de matemática, capacite todos os professores, porque na aula de matemática é uma pergunta que o professor sabe responder, na aula de português, na aula de história. Isso é um equívoco, gente. Primeiro, quem trabalha em escola sabe, não são todos os professores que têm vontade de aprender e se aprofundar ou estudar. Depois, não são todos que têm condição de, além do que não tem vontade, não tem condição. Então, não tem como, você não pode capacitar todos. Os que não querem ser capacitados sempre terão condição de dizer: olha, aqui nessa aula não tem necessidade de responder, você me pergunta na aula X. Né? E aí não tem nenhuma pergunta errada, você não tem condição de dizer que para ir perguntar na aula própria. Então, e como é que você escolhe o professor com essa matéria? Quando nós implantamos em São Paulo, esse é um grande desafio. E nós começamos para, primeiro, levantar o perfil que deveria ter esse professor, para depois pensar como achar. E o perfil, a gente sabia que tinha que ser alguém que não fosse autoritário, que não tivesse um coro de vontades e valores. Alguém que já usufruísse da confiança do aluno. Alguém que pudesse falar de sexo sem ficar vermelho. Então, tinha várias condições que não são condições que você capacita. Não tem como você treinar isso, né? Aliás, você pode pôr num divã 10 anos que melhora. Mas ninguém vai pôr uma pessoa 10 anos no divã para aprender a falar de sexualidade. Então, eram as pessoas que já tinham essa condição. Como é que nós fizemos? A gente publicou no Diário Oficial 8 perguntas bem sofisticadas sobre sexualidade e educação. Nenhuma tinha qualquer importância. A não ser uma que dizia assim: o seu professor já o procura? O seu aluno já o procura para falar de sexo? Todos que responderam sim, essa nós selecionamos. Porque era a condição básica. E se ele fosse autoritário, se ele fosse uma pessoa que tivesse dificuldade de falar do assunto, que o aluno não tivesse confiança, ele não seria procurado. Deu um certo erro, pequenininho, mas nós temos que tirar alguns professores que os alunos procuravam, não pelo conceito que eles tinham, mas porque eles eram do tipo oba-oba, tudo. Então o aluno queria uma ajuda para entrar começar a sua vida sexual, e aquele professor era o que dava ajuda. Então, quando a gente percebeu logo no começo que esses tinham essa postura, eles saíram
E os outros realmente eram procurados porque eram pessoas que acolhiam, né? Sabiam ouvir e sabiam trocar ideias. A capacitação, o que é o mais que o professor tem que aprender? Eu acho que as duas coisas básicas que você aprende na orientação sexual é a postura. Essa eu diria que é a principal, né? A postura do professor e primeiro de falar pouco. E para o nosso professor é um treinamento complicado, porque as nossas aulas ainda são muito expositivas. Então o professor acha que se ele falar uma hora, ele não deu a aula. E isso na sexualidade é ruim, porque tem que deixar o aluno falar. E você só encaminha a discussão para que todos possam se pronunciar, né? E então postura, não dar conselho, não dizer o que é certo e errado, manter um respeito muito grande, você tem que pensar o tempo todo que você é um modelo dos alunos, se algum fala uma bobagem, todo mundo cai na gargalhada, de você colocar que não era, ele falou uma coisa que talvez possa até ser uma desinformação, um equívoco, mas a gente não pode cair na gargalhada, a gente tem que ouvir e tentar ver porque ele pensa assim. Ou às vezes é uma postura mesmo, que não está errada, é diferente da nossa. E que a gente tem que ensinar principalmente isso, né? Conviver com o diferente, porque a raiz do preconceito está nisso também. Eu não suportar alguém que pensa diferente do que eu penso, que funciona diferente, tem um comportamento diferente, né? E então isso é uma coisa muito importante para trabalhar na sala de aula. Aí a outra característica que o professor tem que aprender, fora a postura, que eu acho muito importante, principalmente quando se trata com sexualidade, porque aí você sempre vai encontrar os jornais atrás das escolas onde tem essa matéria, para ver se descobre alguma coisa feia para mostrar, né? Tem sempre uma antena a mais quando se trata desse tema, né? A outra questão é a metodologia. Como eu dizia, que você não está lá para dar aula expositiva. É uma aula que o aluno vai chegar às conclusões que ele achar que deve chegar. Então, por exemplo, você vai dar uma aula sobre a primeira relação sexual, você não vai dizer que idade tem que começar, ou qual é como deveria ser, se casa virgem ou não casa virgem, não é isso. Você vai perguntar para eles quais as condições que eles imaginam que se deva ter para ter a primeira relação sexual. Aí eles vão dizer, e é muito bonitinho, porque geralmente dizem com muita facilidade, né? Ah, mas tu não pode engravidar. Tá bom, então, anticoncepção. Bom, então preservativo. E também não pode ser no meio da sala, porque aí a mãe desce, o que acontece? Está super nervoso. Privacidade. Eles vão dizer, você só vai colocar na lousa, né? Coloca na lousa, depois de um tempo eles mesmos. Essa história aí de dizer aconteceu, não dá mais para acontecer. Porque tem lá, ele começa a pensar, ele elaborou aquilo. E aí você também tem que capacitar, dar um modelo do não e do sim com responsabilidade. Um dos grandes equívocos, eu acho, das campanhas que a gente tem visto na questão da AIDS, é que ela não dá modelos alternativos. Ela fala de usa camisinha, tá bom, eu tenho que usar camisinha. Se eu consigo dizer não vou namorar, que adianta essa informação? Se eu sou uma pessoa que tem medo de perder o namorado, se exigir a camisinha, ou se eu sou um menino que acho que vou perder a eleição se eu usar a camisinha, não adianta nada eu saber que tem que usar. Por isso que uma das coisas mais importantes desse tipo de aula é trabalhar o medo, trabalhar o conflito, né? Isso que impede o uso da informação. A informação é importante de ter, mas só a informação não vai mudar o comportamento. E aí como é que você trabalha isso? Primeiro, fazendo que os jovens criem a situação. Você não leva pronto uma historinha na sua cabeça, porque a historinha na sua cabeça não é a historinha que ele está vivendo. Cada classe vai criar a sua historinha. Eu lembro, por exemplo, na época que eu estava dando aula em escola pública e escola particular alemã. Então, as escolas alemãs criaram uma historinha que era totalmente oposta da escola pública. Da escola pública eu não lembro como é que era, mas era uma super boa historinha. E da escola alemã foi um susto a historinha que eles apresentaram. Mas era a vivência deles, era uma historinha que eram 5 meninas e uma dizendo para outra, mas você é a única que você não transou ainda, é bárbaro, é uma experiência que você é a única que não teve. E uma lá, coitadinha, que ficava assim, porque era a única que não tinha tido. Aí um dia essa menininha chega e fala assim, agora eu posso contar. Conta. Aí ela assim, mas vocês já sabem como é que é, né? Posso até contar, mas todos vocês já sabem. Não. Ninguém já fez, de verdade. E aí, era a experiência delas, né? E elas ensinaram e tal.
E esse é um tipo de experiência, que ela estava elaborando alguma coisa. Agora, muito importante você capacitar o professor em psicodrama, para que ele treine as crianças a dizer o não. Quer dizer, com este modelo, por exemplo, se eu perguntar a campanha contra a AIDS na TV, tem que ter o modelo da jovem dizendo não, porque não é um modelo usual, né? Você vê todos os modelos na televisão, mas esse do não raramente aparece, né? E é um modelo que tem que ter o não com uma consequência boa ou ruim, mas que a pessoa se sinta bem. Porque eu posso dizer não, e o namoradinho dizer, bom, eu não quero namorar você porque a Joana não exige camisinha. E aí ela fala, bom, então você vai ter relação, você vai namorar a Joana, porque é isso que você quer, então tudo bem, eu não quero namorar, eu só quero isso, né? E aí você fala, isso é óbvio, né? Não vai ensinar isso, você está pondo na cara. Não está no repertório, isso que é a tragédia, não está no repertório das adolescentes. E aí a gente chega numa tragédia grega hoje, que se tiverem professores aqui, eu recomendaria vivamente trabalhar a questão da televisão. Porque a televisão está, principalmente em relação à menina, está fazendo um mal muito grande. Eu vou contar alguns pontos. Há uns 2 anos atrás, eu fundei uma ONG que chama Grupo TV, que é um grupo que começou como uma carta de uma psicóloga, que enviou uma carta dizendo assim, Marta, faz alguma coisa, eu trabalho com crianças carentes, meninas de 8 a 12 anos, todas pardas ou negras. E nós pedimos para elas desenharem, se autodesenharem, todas, sem exceção, se desenharam louras de olhos azuis. O que eu faço? Bom, assim, quando você tiver apresentadoras de televisão louras de olhos azuis, vai ser muito difícil você querer que as meninas negras ou blancas se desenhem de outro jeito. Elas não têm um modelo na televisão. Um modelo, não, elas não têm um modelo para se identificar. Isso é seríssimo em termos psicológicos, porque elas formam uma identidade que não é a delas. Fica numa esquizofrenia difícil. O que vai ser a identidade dessas meninas, né? E aí, a partir disso, nós chamamos algumas pessoas para pensar a televisão e fomos aprofundando. Já tem 2 anos essa ONG que pensa a televisão. E a gente já agitou bastante. Inclusive essa campanha de tentativa de modernização, de melhor qualidade na TV. E agora a gente fez uma pesquisa como a mulher se vê na televisão. E o resultado foi muito interessante. Principalmente com as mulheres que trabalham fora, né? As mulheres, em geral, todas, e aí ontem foi apresentado no final da pesquisa que era com mulheres de classe B, C, foi D e eu, né? E mais mulheres, só um pedaço para mulheres negras ou só mulheres executivas. E a grande surpresa para nós foi que deu em todas as classes sociais a mesma coisa. Eu nunca tinha visto uma pesquisa assim. Eu lembro quando a Rose Murado fez aquela pesquisa sobre sexualidade da mulher brasileira, deu totalmente diferente. Por exemplo, a mulher do Nordeste, quando perguntaram como é que você vê a sua sexualidade, o seu corpo. E ela dizia assim, meu corpo, bom demais, aguenta enxada 10 horas seguidas, não fica doente. E ela falava em relação ao trabalho. Aí perguntava para a menina de Ipanema do Rio de Janeiro, e ela falava, meu corpo, trato muito. Malhação todo dia, dieta, um corpo do prazer. Era totalmente diferente como ela via a sexualidade, a vivência do prazer, do corpo, de tudo. E o que a gente viu que em relação à televisão, a mulher mais pobre, a mulher mais rica, a que trabalha fora e a que trabalha no lar, tem a mesma visão. A que trabalha fora tem mais queixa, mas ela faz a mesma análise. Qual é a análise? A análise é interessante que começa das mulheres mais admiráveis na televisão. Então, a Fernanda Montenegro, porque é uma mulher inteira e fala as coisas que enaltecem a mulher. A outra é a Glória Maria, porque é negra e chegou lá. A outra é a Fátima, de todas as classes sociais, gente. A outra é a Fátima Bernardes, porque casou com um bonitão, tem filhos e tem sucesso profissional. E tem mais uma, a Regina Casé, porque fala que bem entende, segundo as mulheres. Então, você olha aquilo, eu acho que nenhuma de nós diria qualquer coisa contra essa lista, né? São mulheres que ninguém tem vergonha delas.
Né? São mulheres que tiveram uma oportunidade e souberam aproveitar com competência. Agora, se quer saber as mais execradas da televisão, disparada, Tiazinha. Em segundo lugar, as do 0900. Terceira, da banheira do Gugu. E quarto, a Carla Pérez, com uma ressalva: é batalhadora. Então, ela é admirável porque também é batalhadora. E por que essas daí não são admiráveis? Né? E aí, elas não são admiráveis, bem assim, porque elas são fragmentadas, elas promovem o sexo anal, elas são mulheres que não nos enaltecem porque não vencem pela competência, inteligência ou capacidade de nada, e não são modelos para coisa nenhuma. É interessante, porque você pode perguntar se ninguém também discorda. É isso mesmo. E aí, eu estava pensando que impacto vai ter numa juventude ídolos como esse. De um lado, essas mulheres admiradas e do outro lado, essas outras. Então, nós vamos ver quais as mulheres que a juventude admiram, imita, as crianças principalmente, e as menininhas de 12, 13 anos. Nenhuma menina de 12, 13 anos quer imitar a Glória Maria para São Bernardo, gente. Quer tudo fantasiar de Tiazinha e Carla Pérez. E as mães enlouquecidas porque querem a roupa, ficam dançando e tal. E uma professora estava colocando para mim, que é uma coisa que eu achei paradoxal também, interessante, ela disse: olha, eu dou aula para mulher adulta, estavam todas falando mal, indignadas da Tiazinha, disso daí, dessa promoção absurda. Só que 3 semanas depois estavam todas fazendo fantasia de Tiazinha para as filhas desfilar o carnaval. E quando mostraram para elas essa coerência, elas disseram: ah, mas elas querem, é muito difícil, a gente não tem como lidar com a pressão. E aí eu fiquei pensando que, veja como é esquisito, eu não tenho uma reflexão acabada sobre isso, pode até ser um tópico para a gente discutir. Na mesma semana saiu uma pesquisa na Gazeta Mercantil, já faz uns 2 meses agora, mostrando que os publicitários estão dando tiro na água em relação à mulher. Porque eles colocam na publicidade uma mulher dos anos 60 e 70, que era quando as mulheres 20% somente trabalhavam, hoje 48% trabalham. E essas mulheres apresentadas no comercial hoje não são mulheres que atraem as mulheres. Ou eles põem uma mulher na boca do fogão avental, que as mulheres nenhuma quer ser apresentada assim, mesmo a dona de casa, ela não tem as imagens dela, porque ela não é isso, a avó dela era. Hoje ela é dona de casa, mas ela tem computador, ela trabalha na comunidade, ela participa do movimento X. Ela não é como a avó dela, ela não admite mais ser posta na boca do fogão. E eles ficam fazendo essa imagem da Tiazinha ou da boca do fogão. E por quê? Eles são desinformados? Gente, publicidade tem sido todo dia, eles sabem que eles estão no tiro na água. Por que eles fazem essa publicidade? Não é estranho? Se eles querem vender e fazem uma publicidade que não chega na mulher que eles querem que compre? É esquisitíssimo isso. E aí as mulheres que trabalham fora colocaram que elas não acham que a questão da programação da TV tem a ver com elas. Elas acham que a programação não tem olhar feminino, os programas que interessam ou são à tarde ela está trabalhando, ou são como o do Jô Soares meia-noite, que ela pode assistir. E que então ela quer aprender na TV. E não tem nada no horário nobre que possibilite ela aprender alguma coisa, uma porcaria de programação. Isso eu achei também interessante. Em todas as classes sociais bate, nas classes mais carentes bate também uma reclamação que não tem televisão. Que não tem nada romântico, com enfoque dentro dessa gostaria. Mas em todas as classes bate que não se aprende nada. E que a mulher quer aprender. Então você junta tudo isso, o desejo da mulher querer aprender, as imagens que existem da propaganda, e fica imaginando que tipo de meninas nós estamos criando em relação à sexualidade, ou o que elas querem ser na vida. Porque se você tem 12, 13 anos, e o teu sonho é ser a Tiazinha ou a Carla Pérez, ou a Adriane Galisteu, que teve uma vida complicada, depois se casou com milionário, ficou rica, e está tudo bem na vida, esse é o modelito que elas querem seguir. Então, ao mesmo tempo, nós vemos as mães muito insatisfeitas com essas imagens, mas não fazendo nada, ou se sentindo completamente sem poder, para colocar outras imagens. E as meninas, em vez de estarem sendo... Por que elas ocorrem isso também? Eu acho que tem muito a ver com a idade. A idade de 12, 13 anos
você tem como necessidade que afirmar sua identidade sexual, que para menina é afirmada pelo olhar masculino, do menininho. O menininho de 14, 15 anos não admira a Fátima Bernardes, ele admira a tiazinha. Por todos os motivos óbvios além da propaganda. Então, ela quer se identificar com a tiazinha, porque essa tiazinha que vai trazer a admiração do menino que ela quer conquistar. Então, é uma situação difícil para a mãe também conseguir se antepor a isso. Mas a consequência para as nossas meninas é muito séria. Porque, em vez de estar numa idade onde você aprende que o interessante é você ter uma profissão, ter ética, ter princípio, investir, ter autoestima e pensar numa carreira que vai ser vagarosa, mas você vai chegar lá pela competência, que é a história da Fernanda Montenegro, da Glória Maria, da Regina Casé. Não, o princípio é malhe, tem um belo corpo e você está feita na vida, né? E não chega na esquina, a gente sabe. Isso não vai render nada na vida. E a maioria da nossa juventude está com essa aspiração. Por que eu estou falando isso quando a gente está aqui no simpósio sobre orientação sexual? Porque esses temas hoje fazem parte da orientação sexual. Você não pode chegar lá para dar informação. Você tem que trabalhar o núcleo do problema hoje. E o problema hoje é o imaginário da nossa juventude. Para onde vai isso? Quer dizer, numa aula de orientação sexual hoje, um dos grandes temas é decodificar essa televisão e colocar o que eu estou colocando aqui sobre isso. Cara, vocês acham que tem mais ideia do que a gente está falando? Também não tem. Agora, se começarem a pensar, tem. Porque não são nada bobas, tem. E aí vão descobrir isso na novela, vão descobrir isso em tudo. Você pega qualquer programa, você pega esse programa do Luciano Huck também, né? E analisa o que é, né? E talvez em termos para a juventude, se faça mais mal do que um ratinho, por exemplo, em termos de formação, de aspiração, de imaginário. O outro pega pelo respeito à cidadania, que também é complicado. Mas se você for ver todos os horários nobres hoje, é um pior que o outro, em termos do que você gostaria que tivesse na formação da sua filha ou do seu filho. E a escola tem que ser um local para trabalhar isso. E a aula de orientação sexual é a aula própria para se fazer isso. Isso não existia 10 anos atrás, gente. Sabe? Na televisão você trabalhava a questão da violência um pouco, você trabalhava o machismo, mas eram outros os problemas colocados. Hoje é muito mais complexo e eu acho que a gente não tem resposta de fazer com isso, a não ser trabalhar, conversar, mandar pensar, né? Dar outro tipo de aspiração, reforçar outro comportamento, né? E decodificar para as crianças também que não entendem, principalmente as menorzinhas. Aí, na questão da orientação sexual para a criança pequena, é o mesmo problema. Para o adolescente, que você começa a trabalhar depois da quinta série, aula toda semana, você capacita o professor que está interessado em se capacitar. Mas para a criança pequena, você tem que capacitar todo o professor que trabalha com a criança pequena, que é um só, né? Aí é o professor que dá todas as matérias. E aí você tem que, inclusive, não pode ser qualquer professor que pode trabalhar com criança pequena. Para adolescente até pode, porque o professor especializado na orientação sexual depois vai responder o que for necessário. Mas o professor para a criança pequena que não tiver um preparo, ele pode fazer muito dano, né? Por quê? Porque ele não sabe, primeiro, discriminar quando tem que intervir e quando não tem. Quando ele consegue discriminar, ele não sabe como fazer a intervenção. Então, eu vou dar um exemplo de uma supervisão que fiz há muito tempo em Brasília, onde a professora disse, olha, eu sei que foi tudo um desastre, mas já foi, eu só queria saber como é que podia ter sido. Que deu recreio, ela saiu do recreio, voltou para a classe que tinha esquecido a bolsa, e chegou lá, tinha 4 aluninhos de 5 anos, todos sem calçãozinho, enfiando pintinho na bundinha do outro. Aí eu falei, bom, e aí o que você fez? Eu dei um grito, saí correndo, fui pra diretora. Porque o que eu ia falar? Não sabia, só sabia que aquilo era um horror. Quer dizer, ela discriminou que aquilo não podia acontecer. Agora, o que ela fez como intervenção? Um desastre, né? Então, a professora da criança pequena, isso aí não é uma coisa inédita. Todo mundo aqui que trabalha com criança pequena, tem filho, sabe que isso acontece. Agora, como proceder? Uma criança que masturba obsessivamente na sala de aula,
ou dois que estão tirando a roupa dentro do banheiro. Quando é que você sabe que é uma coisa que tem que ter uma intervenção, é algo da idade própria, deixa fazer que vai tirar pedaço e faz parte do processo de sexualização. Isso tudo tem que ter uma capacitação especial, que não tem no magistério, né? Infelizmente. Isso é uma coisa que deveria ser colocada, não tem. E que eu acho que uma ONG como a Cores pode ajudar muito a fazer essa capacitação em todos os níveis. Desde quem vai trabalhar com as crianças pequenas até quem vai trabalhar com o adulto. Eu acho que hoje não se discute mais se deve acontecer ou se não deve acontecer. As escolas particulares e tanto as públicas, quando dizem que não deve acontecer, eu acho que é pouco hoje. Não tem ainda uma particular outra que fala, não, mas os pais e tal. Gente, isso é conversa para boi dormir. Quando o GTPOS, que é o Grupo de Trabalho de Pesquisa e Orientação Sexual, fez esse projeto em São Paulo, depois ele foi reaplicado em sete capitais aqui no Brasil, em convênio com o Ministério da Saúde. E a resposta foi a mesma, porque a gente pediu autorização dos pais para ter essa aula. Menos de 1% dos pais se negaram a assinar a autorização. Então dizer que os pais vão reagir é mentira, os pais não reagem, eles pedem pelo amor de Deus, ainda pedem para eles, coisa que o professor não tem condição de fazer. Então há uma demanda enorme, uma carência enorme, há trabalho para vocês fazerem, né, nos próximos sei lá quantos anos, né? Então aborto e passa mal, e se arrebenta inteira, e a família depois tem que lidar com isso. Então o bom senso indica, né? Seria um dos melhores investimentos do Ministério da Saúde a fazer educação, seria exatamente a Secretaria dos Estados também do município, seria projetos em ONGs, indígenas ONGs que capacitam e na capacitação dos professores. Então eu dou parabéns ao Marcos Ribeiro, toda a equipe, por essa iniciativa de fundar essa ONG, acho muito importante, acho que tem uma bagagem muito grande de experiência em escola pública do Rio de Janeiro e em escola particular, e eu imagino que esse passo que vocês estão dando hoje, de criar oficialmente uma ONG, possa facilitar e sensibilizar as autoridades aqui no estado do Rio de Janeiro, para que possa ser tomada alguma atitude mais concreta em relação à prevenção de todos os problemas que a gente vê, que não precisam existir. Fazem funcionar existir se a gente conseguir investir no nosso adolescente da forma que tem que investir. A Marta está com 15 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, mas eu desde já a gente quer agradecer nós depois e lançar uma ONG com você, para nós é um orgulho, né? A comissão do PED. E aí vocês têm 15 minutos, quem quiser fazer pergunta, pode usar esse microfone para ser minha mão. Tem que ser um de cada vez, a gente não tem. Eu fui muito completa, mas eu sou muito tímida. Eu acho que você é uma mulher pioneira no Brasil para enfrentar uma máquina podre que chama-se hoje TV. Eu pergunto para você o seguinte: você tem tido pressões lá na Câmara porque as cabeças dos homens que lá estão realmente muito curtas e não têm uma visão em termos do que vai proporcionar à criança, quer seja masculino ou feminino, a violência? Não tem um programa ou uma novela que não haja sexo, porque se não tiver sexo, não tem uma boa audiência. E eu lhe pergunto se você tem, assim, vamos dizer, pressão pelas emissoras. Olha, eu não estou mais no Congresso Nacional, né? Quando eu estava lá, a pressão maior não é pela programação, é pela não regulamentação, porque na lei da Constituição faz parte da mesma parte da Constituição a regulamentação desde programação até concessão e tudo mais. E isso não há interesse, porque parte do Congresso de televisão, ou de canal de televisão, das emissoras, não há nenhum interesse em regulamentar. Sendo que a programação não é nem o que está preocupando ali não chega nem a esse nível de preocupação. O nível é a concessão de televisão e coisas muito mais relacionadas ao capital, né? Em relação à programação, o que impera nas televisões é o Ibope, né? E é isso que governa.
é quanto cada emissora vai faturar, porque o anúncio da televisão, o preço dele é feito de acordo com o índice de audiência, e isso determina o preço do comercial. E aí as pessoas dizem, não, olha aí, o rádio dá tanto, então o povo gosta disso. Agora, o que as pessoas esquecem, eu não acho que seja fajuta essa audiência, eu acho que ela é até verdadeira. É que todos nós, eu, ela, pessoas aqui na frente, todo mundo, né? Nós temos aspectos perversos, né? Que faz parte de qualquer ser humano normal, né? Todos nós temos aspectos exibicionistas, sadomasoquistas, voyeuristas, faz parte, mas são aspectos, né? Toda programação exitosa, todo filme exitoso, ele tem algumas coisas que são assim, porque é a forma de você deixar a adrenalina da pessoa e fisgar a pessoa por esses aspectos, que é o que é mais poderoso de todos nós. O que é um equívoco e o que a gente tem reclamado é que você não pode ter uma programação de televisão inteirinha perversa. Este é o problema. É uma programação baseada na perversidade. E quanto mais perversidade, mais menos as pessoas desligam a televisão. Ou você acha que quando apresenta uma pessoa inteira deformada lá, é um prazer que a pessoa está lá divertindo? Não, é uma coisa voyeurista nossa, masoquista nossa, que faz parte do ser humano, infelizmente. Então a televisão acaba desenvolvendo em nós as qualidades mais feias que nós, as características mais feias que nós temos do ser humano, né? E que a gente podia deixar lá e usufruir no privado de cada um, porque todos em algum momento vamos usufruir isso no nosso privado, mas não colocar isso como pauta na televisão. E isso eu acho que tem que ter uma ação sim que discipline. E não é censura não, como diz o Jô Soares. Não é. É um controle social que existe em todos os países. Você vai na Inglaterra, ou na Espanha, ou na Suécia, ou na França, nos Estados Unidos, tem um controle da sociedade frente à televisão. No Brasil, como nós vivemos a ditadura, ficou qualquer coisa que se pusesse como cerceamento do que passa na televisão é censura. Então nós ficamos da censura para o nada. Isso não existe, gente, em nenhum país do nada. Tem que ter um controle de horário. As coisas não podem passar às 8 da noite, sexo explícito, o tio transando com a sobrinha. Porque se as famílias ainda ficassem em casa e colocassem os seus valores frente ao que está ocorrendo, o dano seria pequeno. Mas a gente sabe que isso não ocorre. Primeiro, as famílias não vêm de televisão. Quando vem no conversa, eu teria vergonha de falar aquilo. Como disse o senhor, no dia de uma palestra, ele perguntou, olha, eu sei que o que eu falei não era bem aquilo que eu tinha que falar, mas eu não sabia o que falar. Eu perguntei, o que o senhor falou? A minha filhinha estava vendo televisão comigo, ela tem 4 anos. E ela estava vendo televisão, e aí ela teve um beijo. E ela falou, ai papai, que cosquinha de xoxota, que é isso? Ele falou, levanta rápido e vai fazer xixi. Gente, entendeu? Aí o que o coitado desse pai podia falar? Essa é uma experiência genital numa criança de 4 anos. Ela não tem que estar tendo essa experiência. Agora, qualquer psicanalista sabe, é beabá, que a sexualidade se forma através da apropriação da experiência. Então, se ele faz a menina se apropriar da experiência, dizendo uma coisa tipo, quando aparece um beijo, dá essa resposta e você gostosa, bem, a menina está se apropriando da experiência. Mas qual a consequência dela se apropriar da experiência genital com 4 anos? Será que ela vai ficar procurando essa experiência depois de 4 anos? A gente não tem mais nada ideia. Vocês perceberam que o Brasil pode tudo, mas não tem uma pesquisa mostrando a consequência das nossas crianças estarem vendo a Xuxa desde 1986? Há 10 anos? E desenvolvendo agora na cara da pele e na casinha? Nós não temos uma pesquisa, gente, mostrando. Nada. Eu não sei nem se é tão ruim como a gente imagina. Pode até que não seja tão danoso. Mas o que eu acho terrível é a gente não saber. Né? Isso é o mais terrível. E as universidades também, nós não temos condição de fazer pesquisa. Aliás, a Corte podia fazer uma pesquisa desse tipo, né? Acho que seria uma contribuição muito grande se vocês tivessem condição de fazer. Porque a única pesquisa que eu vi, por exemplo, do programa da Xuxa foi em relação à nutrição. Feito uns 2 anos atrás, pela Universidade de Porto Alegre, onde eles fizeram uma pesquisa frente ao impacto da programação dela com famílias carentes.
E era época de bifinho, danoninho, vale bifinho. E as famílias carentes compravam danoninho em vez de comprar leite ou banana, que dava para comprar muito mais. Né? Então tinha um impacto, sim, na nutrição da família carente. E a gente não precisa ser muito esperto para saber que na sexualidade teve um impacto. Veja só como elas se vestem, claro que teve um impacto. Agora, a dimensão desse impacto, né, é que eu acho que nós não temos uma avaliação precisa. E eu não sei nem se tem algumas coisas que podem ser positivas, né? Um pouco da liberdade sexual, da maior graciosidade, da liberação da sexualidade. Isso não é necessariamente ruim, né? Agora, o que poderia ter tido de ruim? Né? A genitalização precoce, pular fases. Agora, isso que consequência tem isso? A gente não sabe. Então, eu acho que a gente pode até estar falando mal demais e o impacto ser menor. Né? Nós não sabemos. Agora, quando você começa a ver o índice de aborto, o índice de menina grávida, o índice de império, de bivossexualidade, aí você percebe que está muito além do que é bom para a pessoa, né? Não é bom alguém ficar grávida de 13 anos, não é bom alguém fazer aborto com 13 anos. Isso não precisa ser nenhum sábio para perceber que não é o que a gente gostaria que fosse para a juventude. Então, eu acho que tem um caminho para vocês que estão aqui no lançamento de uma ONG que tem esses propósitos, são todas pessoas que têm essa sensibilidade e têm vontade de investir nisso. Fica aqui esse convite, porque a professora precisa um pouco nessa sala de aula para ver como é que funciona, né? E eu acho que à medida que for tendo uma pressão, vai havendo uma consequência. Eu vou ter que terminar, porque eu vou sair às 9h30 e a Duda leu. Mas eu queria dar uma informação. Amanhã, eu acho que amanhã, sai o primeiro fascículo meu do jornal O Dia, que são 12 fascículos sobre sexualidade. E amanhã sai o primeiro, que é a sexualidade, desenvolvimento da sexualidade. E aí vai sair 2 vezes por semana. Então, os interessados, pode ser alguma coisa interessante de informação, né? Eu fiquei bem contente com esse convite, porque é um jornal bem popular e que vai possibilitar muita gente ter acesso a informações. Então, eu queria agradecer o Marcos, vocês, velhos, toda a equipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês e desejar uma longa e proveitosa vida para hoje, finais de hoje. Muito obrigada.